Olá para você que nos acompanha, mais uma edição do Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje falando com um aluno do curso de Ciência da Computação, o Pedro Augusto da Silva Oliveira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu, obviamente, sou Everton Marques, lembrando que o Rádio TV News Conversas Atuais também faz parte do podcast Pode Falar, desvendando o mundo profissional da Unifenas. Conosco, Léo Castro, da Rádio Atenas FM. Novamente agradecer o convite, para poder compor aqui a bancada junto com vocês. Agradecer também a presença do Pedro, Marco, TV Alfenas. E vamos para mais um papo super interessante aqui no Rádio TV News. Papo interessante, Marco Antônio Bastos. É isso aí, Pedro, seja bem-vindo. Léo, Everton, e vamos conhecer a história de Pedro, a história do empreendedorismo. Vamos Empreender, exatamente. O Pedro é um jovem de 22 anos que, juntamente com seus colegas do curso de Ciência da Computação da Unifenas, resolveram criar uma empresa, a Minding, uma empresa que trabalha com marketing digital, desenvolvimento web e mobile. Essa palavrinha sempre eu escorrego nela. Palavrinha mobile, ela é sempre bem complexa. Além do fato de vocês também trabalharem com análise de dados. Não é isso, Pedro? Isso mesmo. Pedro, nós vamos bater um papo muito relacionado a esse empreendedorismo que levou vocês, alunos, a desenvolverem e tomarem essa iniciativa. E nós sabemos que você está com os seus colegas, né? A Camila Teodoro Martins, o Bruno Henrique Matos Rezende, o Robert Wagner Silva. E como que surgiu essa ideia de vocês de criarem uma empresa voltada para esta questão do marketing digital? Então, basicamente, a gente veio da faculdade, como a gente acompanhava o dia a dia um do outro ali, a gente estava na turma sempre compartilhando ideias e atividades, e querendo ou não, a gente vai criando um laço dentro do curso, então a gente compartilhava um pouco do dia a dia também, tanto das conquistas quanto das frustrações que a gente tinha no dia a dia. E muitas das vezes a gente sempre comentava um com o outro que a gente tinha essa vontade de empreender, que a gente via, a gente acompanhava o esforço um do outro no dia a dia, então assim, a gente via que com esse esforço a gente conseguiria chegar em algum lugar. A gente só precisava do empurrãozinho ali para poder começar. E daí a Mind em si surgiu em uma partida de beach tennis. Olha, que legal. Que foi uma das primeiras vezes que a nossa turma reuniu fora da faculdade. A gente jogou essa partida de beach tennis tudo e a gente ficou conversando depois, discutindo sobre cada um queria, o rumo que cada um queria tomar depois da faculdade, quais eram os planos, ou quais eram os nossos planos para o futuro, E acabou que nós quatro compartilhamos a mesma ideia. A gente falou a mesma coisa, que tinha o sonho de empreender, tinha vontade de começar o próprio negócio, só que não tinha encontrado um parceiro que compartilhava da mesma ideia. Então, acabou que nesse dia a gente falou, vamos prosseguir com essa ideia, e os quatro concordaram e estamos aí. Eu imagino que cada um de vocês deva ter algum tipo de expertise. Sim, sim. Conta para nós, qual é a expertise de cada um de vocês? Hoje, o Robert, que é um dos primeiros que sugeriu a ideia de abrir a empresa, hoje o Robert ele é filmmaker e editor de vídeos. Ele, vou falar para vocês, não é puxar saco dele não, mas é um dos melhores, viu? O Bruno, ele já é mais voltado pro design gráfico, para essa parte gráfica, para essa parte de identidade visual, elaboração de logomarca, documento de identidade, manual de marca, o que dá a cara para a empresa. A Camila, ela já é mais voltada para análise de dados. A Camila, ela tem uma expertise muito grande no Power BI também, uma expertise muito grande com a análise de dados com o Python também, que é uma coisa que a gente aprendeu na faculdade, mas que a gente decidiu levar um pouco mais adiante e aprofundar um pouco mais no tema. E eu sou mais focado na parte do desenvolvimento, porque nessa parte de experiência, eu tive um pouco mais de experiência com a parte de desenvolvimento, porque eu ingressei um pouco antes nessa área do mercado, na parte de desenvolvimento. Acabou que eu fiquei um pouco mais responsável por essa parte de desenvolvimento e a questão de administração. Então, eu que basicamente faço a administração de carga horária, do que a gente precisa fazer, as nossas demandas, prazo de entrega, cronograma. Então, eu que basicamente fico por conta desse controle. Todo planejamento. Todo planejamento.
como que vocês enxergaram essa necessidade e de buscar esse mercado, visto que ele está em franca expansão? Aí vocês chegaram num consenso, foi no beach tennis, mas aí cada um, eu vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa, cada um, ou vocês juntaram, não, vai ser melhor todo mundo fazer uma parte para ficar mais fácil, vamos unir a força e vamos fazer uma sociedade. Foi isso? A Mind surgiu nessa parte do beach tennis, mas antes eu e o Bruno, a gente atuava como designer gráfico. Eu também sou designer gráfico e a gente fazia Você já trabalhava com isso? Eu já trabalhava com isso. Eu trabalhava no desenvolvimento e fazia a parte também o designer gráfico. Sempre pegava um freelancer ali para poder fazer alguma coisa, e o Bruno também, a gente sempre compartilhava disso. Então, assim, a gente já vinha com histórico, até alguns clientes hoje que a Mind tem, são clientes que eu e o Bruno trouxe lá de trás, trouxeram, que a gente já trouxe para a Mind. Então, nesse momento da decisão para abertura da Mind, o que a gente optou? A gente optou por unir tudo que a gente sabe. Então, o que a gente uma das primeiras reuniões que a Mind teve, a gente reuniu nossas ideias e falou, ó, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Então, beleza. Então, a gente vai juntar o melhor ponto de cada um e esse vai ser o nosso foco para a gente poder trabalhar. Hoje, a gente está tentando um aprender um pouco do que o outro é melhor, para não sobrecarregar um também, prender um lado mais do que o outro, né? Mas... fortalecer todos os laços desta corrente. Que é o que a gente brinca muito. Se você ficar doente ou se você precisar viajar um mês, a empresa não para. Para não parar. Exatamente. E vocês estão entrando nessa fase moderna de não ter um escritório também, cada um trabalhar da sua casa, home office, ou vocês têm um espaço físico onde vocês se encontram? Então, hoje a gente tem um espaço físico. A gente optou por esse espaço físico. Inicialmente a gente não tinha. Todos trabalhavam home office, todos trabalhávamos home office, só que chegou no momento que a gente, por fazer esse atendimento com o cliente pede um pouco, será que eu posso ir no seu escritório? Será que a gente pode se reunir no seu escritório? E assim, você tem que ter um lugar. A gente decidiu que precisava desse local, pelo menos para fazer esse atendimento com o cliente. Agora, em questão de trabalhar, a gente sempre trabalhou home office. Trabalha em casa, trabalha no home office Toda hora. E pelo menos um local para receber Isso. o cliente. Isso é interessante, né? Porque empreendedor não para, né, hoje em dia. Exatamente. E também, Pedro, e qual que é... Queria que você também falasse um pouco da importância do marketing para os comerciantes, ainda mais nessa fase agora, né? Creio que a demanda esteja até aumentando, né, em decorrência do período, no momento em que a gente está gravando esse podcast, período natalino e tudo mais. Queria que você discorresse um pouco sobre isso, porque alguns comerciantes, eu tenho visto, não dão a devida importância para o marketing como deveria, né? Sim. Hoje, a maioria dos comerciantes, a maioria dos empreendedores que a gente trabalha, empreendedores locais, eles não conseguem enxergar o papel fundamental que o marketing tem no trabalho deles. Porque muitas das vezes isso são casos reais que a gente trabalha, a gente faz o estudo e apresenta para o cliente. O cliente ele tem um bom produto, ele tem uma margem boa, o preço dele é um preço bom, mas ninguém sabe não tem visibilidade, ninguém sabe que o produto dele existe. Ou ele tem uma visibilidade boa, só que ele tem um déficit no produto dele. Então, assim, a gente faz todo um estudo no marketing, a gente trabalha toda essa questão do ramo do cliente, né? Sim. E apresenta para ele. Vocês fazem uma assessoria mesmo. A gente faz uma assessoria mesmo. Além de criar o visual, a marca, tudo, Isso. né? Você faz uma assessoria também, vocês fazem uma assessoria. Isso mesmo. A gente trabalha nessa questão da assessoria porque hoje que muitas pessoas acham que o marketing ele você ir ali, você faz uma arte, você posta no Instagram e Acabou. é isso, e acabou, beleza. Não existe todo um trabalho por trás disso. A gente precisa trabalhar o público-alvo, a gente precisa trabalhar o ramo, o tipo de cliente, a idade de cliente, todos esses quesitos que o produto do comerciante ele precisa atingir, sabe? Ou seja, o nicho que ele Um atua, nicho né? específico. Existe uma frase que o pessoal da administração e marketing gosta muito de usar, e eu acho que ela é pertinente neste momento, que eles dizem o seguinte: aquele que não trabalha com marketing, ao contrário, trabalhar com marketing não é certeza de resultado,
Mas trabalhar sem o marketing é certeza de fracasso. Perfeito. Exatamente. Acho que isso, essa frase por si só, ela já demonstra a importância do marketing Sim. para as empresas. E hoje a gente observa que talvez no interior isso ainda esteja ascendendo, mas na capital isso já é algo consolidado, né? Grandes empresas não trabalham de forma alguma. As sem maiores o marketing. empresas não vê o marketing como gasto, Exato. ele vê como investimento, né? Exatamente. E é um trabalho que vocês têm desenvolvido, né, Pedro? Mas não fica apenas na questão do marketing. Não, Vocês também trabalham com desenvolvimento de software. isso. Puxando um pouco pro lado da nossa formação, né, que graças a Deus estamos formando agora. Formando na Unifenas. Formando na Unifenas. No curso de Ciência da Computação, só por Deixar bem claro aqui. deixar bem claro. É uma área, assim, que não adianta. É uma área essencial também hoje, que hoje ninguém vive sem um computador, sem um programa, sem algo nesse sentido. Né? Um telefone. Hoje a gente está com alguns projetos, já projetos próprios da Mind para desenvolvimento de plataformas de SaaS, de ERP. A gente tem alguns projetos já em andamento próprios e a gente trabalha também com o desenvolvimento de alguns clientes. Hoje, a gente, na questão do desenvolvimento, a gente tem uma cartela de cliente consideravelmente, assim, por ser uma empresa emergente, Jovem. a gente tem uma cartela de cliente muito boa na questão do desenvolvimento, sabe? Quando a gente fala jovem, qual é a média de idade de vocês? A nossa média de idade, a gente tem em torno de... Eu e o Bruno tem 22 anos, a Camila tem 25 e o Robert tem 26. Olha, A média ali de 24 e meio. com certeza. Muito jovem, Então, né? jovens já empreendendo, É. conquistando o seu espaço no mercado profissional. Então você estava dizendo dessa parte de planejamento, né, desenvolvimento de softwares, e há também análise de dados. Isso. Análise de dados é uma coisa que eu vejo as pessoas falando que é algo do momento e futuro, que todas as empresas passam por essa necessidade de avaliar dados. Quando a gente fala isso, em analisar dados, quais são os dados que são analisados pela Mind? Hoje, quando a empresa chega para a gente para poder fazer essa contratação de análise de dados, o que a gente faz? A gente faz um estudo específico sobre a informação que eles precisam. Então, assim, primeiro a gente faz uma apuração de todas as informações que a empresa precisa. Olha, eu preciso da informação X, Y e Z. Vocês têm um playlist. Isso. Eu preciso da informação X, Y e Z. Então, ok, a gente trabalha, a gente estuda todos esses dados, a gente apresenta os dados que a pessoa precisa. Ou muitas vezes, o que acontece? Às vezes o dado que a pessoa quer ver não é o dado real. Então, assim, a gente consegue apresentar também com esse estudo o dado real, que é uma coisa que faz a empresa enxergar um déficit, uma possível, quem sabe, uma quebra futura que vai ter. Então a gente consegue enxergar isso e apresentar isso para o cliente também. Bacana, hein? Muito legal. E a base disso tudo, lógico, foi na Unifenas. Conta um pouquinho da tua formação para nós, essa base que você teve aqui na universidade, esse espaço, né, que é oferecido ao aluno. Na questão da análise de dados, a gente teve uma base muito boa mesmo. Trabalhamos bastante nesse quesito da análise de dados. A gente foi apresentado para a gente inúmeras ferramentas para poder trabalhar com isso. As oportunidades de trabalhar dentro desse conceito também foram muito grandes e muito aproveitativas aqui dentro da Unifenas também. Vocês são alunos de que período? Nós somos alunos do 8º período. E a gente sabe que aqui dentro da universidade vocês participam de diversos momentos de projetos de extensão, as famosas ATECs, Isso. e ali vocês desenvolvem diversos projetos. Eu mesmo tive a oportunidade, né, Pedro, se não estiver enganado, que você participou do desenvolvimento de uma inteligência artificial voltada para a avaliação. Não é isso? Isso. Conta para nós um pouquinho dessa experiência que vocês, alunos da Unifenas, vivenciam durante o curso e que, obviamente, vão repercutir na vida profissional de vocês, como você já usa na sua empresa. Um pouco dessas experiências que a gente trabalha dentro do curso, que são as ATECs, no 6º período a gente trabalhou com esse projeto, que seria a utilização da IA para auxiliar o professor, que foi a proposta que eles tiveram para a gente. O uso da inteligência artificial para poder ajudar o professor no dia a dia. Então, com essa ideia, a gente trabalhou em um aplicativo mobile para poder auxiliar o professor tanto na criação de perguntas, de atividades, de correções de prova,
de elaboração de material, elaboração de plano de aula. E assim, o legal da Unifenas, o que realmente engaja o aluno é o quê? A Atex, ela não morreu no 6º período. A gente veio trabalhando com ela nos períodos seguintes, até que a nossa Atex do 8º período foi uma continuação da Atex do 6º período. Então, a gente conseguiu concluir e adicionar mais funcionalidades no aplicativo que a gente desenvolveu no 6º período. Olha só. Bacana, hein? Interessante. Não, e a Unifenas, o interessante também é que nós temos alguns momentos que chamam Hackathon, Isso. que é uma maratona de programação. Eu acredito que isso deve, de alguma forma, estimular muito vocês na programação. Sim, hoje a gente tem o Hackathon e a Join. O Hackathon ocorre no começo do ano e a Join no final. Então, assim, são programas, são eventos que a gente tem um aproveitamento muito grande, tanto de aprendizado quanto de network também que a gente consegue construir. Que muitas vezes os professores eles trazem egressos, eles trazem convidados que realmente eles trabalham assuntos que estão em alta. Então, assim, a gente tem um aproveitamento muito grande durante essas jornadas. Inspiram, né? Com certeza, porque dá pra ver que é um curso completo, né? Ciências da computação. Já me interessei em fazer, o direito acabou me roubando aí do coração, mas ciências da computação é um dos mais procurados agora, até por aquilo que a gente estava comentando, né? Hoje ninguém fica mais sem notebook, sem celular. É o futuro. Todas as profissões hoje estão se adaptando. Eu vi até que existem softwares agora jurídicos, né, que auxiliam o advogado. Agora imagina a quantidade de munição, né, que vocês vão ter na Mind, né, junto com a experiência que vocês também tiveram no curso de Ciência da Computação. Tenho certeza que vão oferecer um excelente trabalho. Já Não tenho oferecem. dúvida. né? Já oferecem, sim, sem dúvida. E a Mind, para quem não sabe, ela existe há pouco tempo. Há pouco tempo. Ela foi fundada em março de 2024. Como é que vocês estão enfrentando esse mercado hoje? Se posicionam? Como vocês se posicionam no mercado? Hoje, o mercado, ele tá assim, ainda mais o mercado regional, ele, na questão de atender o comerciante pequeno, tem um déficit muito grande. Então, a gente está trabalhando em algumas propostas para a gente tentar atender os comerciantes pequenos, mas a gente também está trabalhando estratégias para a gente poder atender o comerciante grande. Para a gente, como é uma empresa nova, uma empresa recente, a gente trabalha em quê? Em apresentar o nosso portfólio, o nosso tipo de trabalho, nossos projetos. Então, assim, a gente tenta trabalhar com isso para poder apresentar para o cliente. Para vocês da equipe da Mind, qual é o diferencial do serviço que vocês prestam hoje? Hoje, um pouco do nosso diferencial é que a gente acompanha no dia a dia o cliente. Então, a gente não faz um atendimento com ele, entrega o serviço e deixa aquilo. Beleza. A gente tem um acompanhamento diário, então a gente propõe algumas alternativas tanto na questão do marketing, alternativas de propostas, de campanhas para a gente poder trabalhar, quanto na questão do desenvolvimento. A gente tem realmente uma imersão dentro da empresa para entender como que é o processo dela para a gente poder implementar os sistemas que a gente desenvolve. E a mesma coisa no marketing. A gente acompanha o cliente, a gente faz um estudo sobre a viabilidade dos produtos deles, o público deles. Então, assim, eu acredito que um pouco do nosso diferencial é esse carinho e essa atenção que a gente tem com nossos clientes, sabe? E essa apresentação é presencial, online? Como que vocês fazem? Lógico, tem empresas que vocês atendem de fora, mas por ser uma empresa no interior, vocês vão até o cliente para apresentar os resultados? Sim. Hoje a gente bate muito na tecla com essa questão de reunir com o cliente para poder apresentar com ele, porque deixa uma coisa mais pessoal, querendo ou não, como a gente trabalha com clientes que são um pouco mais antigos, eles sentem falta disso, quando eles sentem uma confiança maior enquanto você conversa com eles, você explica, você passa para eles. Às vezes você pode ir lá apresentar um resultado que ele não vai querer ver, mas só por você ter ido lá, para ele já compensa. Os choques de gerações. Gerações. Conservadores, Exatamente. Porque eu não sei, vocês devem trabalhar com isso também, do famoso Media Kit,
que lá em rádio, nesse Se ambiente de rádio é muito descreve, né, comum, é isso. procura- Você coloca todas as suas informações lá, o valor, programas, tudo mais. Só que quando a gente envia isso mesmo para alguém que é mais conservador, a pessoa às vezes nem abre, não vai querer nem baixar, né? Porque normalmente é um PDF. Então essa presença de vocês aí é muito importante. E no rádio, né? Na rádio lá, a gente vai até estudar, ver uma viabilidade, né? Ver uma possibilidade também de conversar com a Maed futuramente, Sim, né? uma Ver parceria aí, né? alguma ideia também, né? Seria muito interessante. Porque, pelo que eu percebi, vocês também trabalham até mesmo a identidade visual dessa empresa? Isso, a gente trabalha a questão da identidade visual. E é uma parte muito legal que até eu mesmo gosto de trabalhar com essa parte, porque a gente define a questão de logo, de tipografia, de paleta de cores, a gente trabalha em questão de material, apresentações, tudo. Então, assim, a gente realmente gosta de trabalhar essa parte para poder dar uma cara para a empresa, porque as pessoas, elas veem um logomarca como sendo a empresa, só que a empresa não é um logo. A empresa tem todo, a marca em si tem todo um brand para poder trabalhar em volta disso. Criar essa identidade é fácil? Não, realmente não. Tem todo um estudo por trás. A gente estuda a história da empresa, a gente estuda os produtos, o nicho da empresa, a gente trabalha tudo isso e apresenta esse estudo na entrega da identidade visual. Sim, Não vamos falar de uma... Então vamos falar de uma empresa específica? vamos. Fala para nós, então, da identidade da Mind. A identidade da Mind, a gente trabalhou um bom tempo com ela, inclusive, o nosso logo mesmo, Mind, né? Hoje a gente tem um cérebro nele, porque Mind representa mente, né? E essa questão da mente, a gente trabalhou porque a gente trabalha com muitas ideias. Então, assim, a gente, até uma coisa que a gente tenta controlar muito é porque a gente tem muitas ideias. Então, assim, a gente tem muitas ideias mesmo. Então, a gente tem que trabalhar, a gente sempre separa as melhores ideias para a gente poder trabalhar e prosseguir com elas. E até a ideia do nome em si surgiu a partir disso. Paleta de cores, a gente trabalhou na questão disso também. A gente optou por um vermelho por mostrar paixão pelo que a gente faz e o preto para mostrar um pouco mais de seriedade também no que a gente trabalha. Tem uma exclamação de cabeça para baixo, se eu não me engano. Isso. E o que ela simboliza? Ela simboliza a questão da ideia mesmo, que seria a ideia. A expressão em si, né? A expressão. Inclusive o Instagram da Mind também, né? Quem quiser tiver a curiosidade para ver o trabalho, algumas artes lá, eu achei incrível. O Everton encaminhou pra gente o link. É tudo muito, muito bem elaborado, pensado, muito né? bem pensado. E dá pra ver que não é feito com um piscar de olhos, que é bem trabalhado mesmo. E aí, falando de futuro, como você vê o futuro da Mind? Sim, hoje uma conversa que a gente tem constantemente, hoje a gente está trabalhando no mercado local aqui, porque a nossa cartela de cliente em si hoje está muito focada na cidade, só que a gente quer crescer para fora. A gente quer crescer tanto para fora da cidade, quanto para fora dos estados e, se Deus quiser, até para fora do país. A gente bate muito na tecla também de que se o seu concorrente faz e dá certo, não tem um porquê de você também não fazer. Sem problema. Engraçado, ele falando disso, seu concorrente faz dar certo, aproveitando esse momento. Eu lembro que nós temos um outro egresso da Unifenas, o Matheus Haddad. O Matheus Haddad, eu lembro que ele também foi por esse caminho de empreender. Quando ele formou em Ciência da Computação da Unifenas, ele foi para São Paulo. E eu me recordo de uma vez ele contando para nós aqui na universidade que naquela época ele trabalhava como um CLT. E ele viu que, imaginou, se tantas pessoas têm a sua própria empresa, por que eu não posso ter a minha? Né? E ele acabou abrindo a sua, e a WebGo é uma delas, né? Hoje ele já tem outras empresas, hoje ele já mora em Portugal e de lá administra os seus negócios. Ou seja, o empreender é algo realmente fundamental para a mudança, e é o que vocês estão fazendo, né, Pedro? Isso que é legal, né? A gente vê um aluno, né, de ciência da computação, um no caso não, são 4, né? Enveredando por esse caminho do empreendedorismo, se destacando, desenvolvendo a sua própria empresa. Essa é uma possibilidade que a gente percebe que os cursos da Unifenas oferecem. E dentro da grade curricular, você tem esse estímulo profissional, você tem o estímulo de seus professores para que vocês realmente já possam não pensar em ser um trabalhador de uma empresa, um colaborador de determinada empresa, mas ter a sua empresa. Isso já é instigado no curso? Sim, sim. O curso em si, ele trabalha muito, o curso de Ciência da Computação da Unifenas,
ele é muito voltado para o mercado de trabalho. Ele te prepara muito bem para o mercado de trabalho e o foco, tanto do desenvolvimento, quanto de projetos, quanto das próprias ATECs, é atender a comunidade e te preparar para o mercado de trabalho. E como está sendo essa experiência para você, Pedro? Muito boa. É uma experiência excelente, realmente. Como nós 4, a gente era muito engajado, a gente até brinca um pouco, a gente gosta muito de trabalhar mesmo, E a gente sempre trabalhava para as empresas que a gente prestava serviço, assim, a gente não era funcionário de chegar, bater o ponto às 7 e sair às 5. A gente, muitas das vezes, chega antes, sai depois, se precisava, ficava até mais. Aí foi um dos pontos chaves também para a gente. O compromisso de cada um. Exatamente. Foi um dos pontos chaves que também fez a gente fundar a Mind. A gente falou assim, não, então, se a gente tem todo esse esforço, se a gente tem todo esse compromisso, vamos nesse compromisso pra gente, vamos trazer resultados com isso pra gente. E o que vocês oferecem, obviamente, ao cliente de vocês. Exatamente. Léo? Sim. E com isso todo mundo ganha, né? A sociedade ganha, a Mind ganha também, as empresas ganham, porque começa a crescer uma sociedade muito mais estruturada, muito mais capacitada, e a Unifenas tem cooperado com isso, né? Então, parabenizar você, Pedro, também toda a equipe, né? Todos os outros fundadores da Mind, desejo muito sucesso. Vocês merecem muito, não tenho dúvida de que vai dar certo, já tá dando certo, né? Já deu certo. O caminho que vem por aí vai ser, tenho certeza, muito melhor. Obrigado, Everton, obrigado, Marco também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha só, o Léo até acelerou um pouquinho mais o processo. Mas perdão, eu não sabia. Mas a gente está indo mesmo, o nosso tempo é esse mesmo. Você está alinhado com o tempo, Léo. Então vamos passar para o Marco Antônio. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Léo, Pedro, desejo muito sucesso, que vocês façam escola, né? Que muitos possam seguir o rastro de vocês. Vocês tenham muito sucesso no empreendedorismo de vocês. Você vai ter um tempo para deixar suas mídias sociais para as pessoas conhecerem. E eu também quero deixar aqui as redes sociais da TV Alfenas, @TV Alfenas, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E também você consegue conferir esse podcast no canal 33 da TV Alfenas. Ótimo. Pedro, então, suas palavras e considerações finais para este momento. Eu queria agradecer a todos vocês hoje aqui por estar me recebendo, por esse bate-papo muito gostoso que a gente teve aqui nessa tarde. Agradecer também a Unifenas, né, que foi um dos pontos chaves para o surgimento da Mind. E deixar um abraço para vocês. Fala então, antes do seu abraço, conta para nós, para você, o que você espera com a Mind para sua carreira profissional. Para daqui 10 anos, por exemplo, se eu voltar nessa entrevista aqui, exatamente. Olha o Pedro lá, olha o Pedrinho lá atrás. Exato. Peraí que eu travei, gente. Não, é normal. Tranquilo. É de improviso mesmo, é normal. Todos nós passamos por isso quando a gente pergunta, né? As pessoas chegam pra você, eu vou te fazer uma pergunta. Aí eu falo, mas espera, deixa eu pensar. Você tem que esquentar. Aí às vezes você começa a mascar um pouquinho de borracha ali, aí daqui a pouco você vem, opa, não, aí você entra, você volta com o raciocínio. Você volta com o raciocínio e vai. É por esse caminho que eu vou. E por qual caminho você vai trilhar no futuro? Eu espero realmente que a gente possa estar gerando empregos, que é uma coisa que eu tenho um sonho meu particular mesmo, que é realmente gerar emprego, poder trazer o crescimento para si, poder trazer o crescimento para as pessoas, poder trabalhar o desenvolvimento de pessoas mesmo. E despertar nas pessoas também, ser empreendedores, né? Isso mesmo. Que a gente possa despertar esse sonho nas pessoas do empreendedorismo, que realmente elas têm um caminho que elas podem seguir, além de trabalhar no CLT ou prestação de serviço. Olha só, um jovem de 22 anos, empreendendo juntamente com seus colegas e transformando o que ele pretende, como ele diz, transformar vidas. Deixe suas redes sociais, né, para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês. Pra lá, cara. Pode olhar para aquela câmera. Essa câmera aqui, ó. Para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é só seguir @mindagência.dev. Mind Agência, como que escreve isso? Soletra para nós. MIND agência.dev. DEV. Perfeito. E eu falava de transformação, e o Marco lembrou das redes sociais.
Mas o interessante é que o Pedro está transformando a sua vida, irá transformar a vida de outras pessoas, e o que essa Unifenas sempre busca, transformar vidas por meio da educação. Muito obrigado a você, Pedro, muito obrigado, Léo, muito obrigado, Marco Nós que Antônio, agradecemos. e até um próximo Rádio TV News, Conversas Atuais, e um Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional.